A Sony considera o PlayStation 5 um sucesso com a marca de 10 milhões de consoles vendidos em 8 meses. E eu, como eu já tenho um console desde o lançamento, quero dar minha opinião sobre os jogos que eu já joguei do console, ele como meu reprodutor de mídia de Blu-ray 4K e outras coisas que eu encontrei no console e quero falar com vocês. Vem comigo! Caros amigos entusiastas de tecnologia de áudio e vídeo, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o André Vandoni e hoje vamos falar aí dos meus 8 meses usando o PlayStation 5, tá? Tudo que eu vi de bom, de interessante nesse console. Será que valeu a pena comprar ele? Será que já está na hora de a gente correr e comprar um PlayStation 5? Recentemente a Sony também anunciou aí uma das atualizações que deve chegar até o final do ano, que vai incorporar a possibilidade de você colocar um SSD externo dentro do console para ampliar a memória interna do console, que é muito pequena, todo mundo sabe que é em torno de 660 GB que você tem de memória ali, né? Os jogos hoje estão crescendo demais. E isso era uma das coisas que realmente precisava entrar aqui. Mas quanto isso vai custar no nosso bolso? A gente vai falar sobre isso. Também quero comentar ali a minha experiência com os jogos de PlayStation 5 até agora, o que eu estou achando do console, o futuro dele na minha opinião, revelar aqui algumas situações que aconteceram comigo. Então esse vídeo vai ser bem interessante. A gente vai desbravar aí esses 8 meses do PlayStation 5. Queria que vocês comentassem aí se você já conseguiu comprar seu PlayStation 5, como é que está sendo a sua experiência, se você ainda não comprou, por quê? Porque está caro? Não consegue? Antes de seguir com o vídeo, deixa eu só colocar uma informação para vocês. Muitos ainda entram aqui no canal achando que a sua televisão um pouco mais antiga, de 3 anos, 4 anos atrás, não vai rodar o PlayStation 5. Gente, todas as televisões rodam o PlayStation 5, rodam o Xbox Series X, Series S. Indiferente se a sua televisão não é 4K, se ela não tem um painel 120 Hz ou muito menos HDMI 2.1. Isso não é motivo de não aceitar o PlayStation 5. A sua televisão precisa ter uma entrada HDMI, seja ela qual for, para você colocar o PlayStation 5 lá e poder desfrutar dos jogos. Claro que a sua televisão vai rodar o PlayStation 5 na capacidade dela, 1080p, sem HDR, ou 4K com HDR, se ela já for uma televisão moderna, a 30 ou a 64 segundos, dependendo da sua televisão. E se for uma televisão com painel 120 Hz, já vai aceitar ali 1080p a 124 segundos nos jogos que são compatíveis com essa possibilidade. Mas as televisões com entrada HDMI 2.1, como a OLED CX, as novas QLEDs e outras que vão chegar no mercado brasileiro até o final do ano, essas sim vão te entregar ali muito mais recursos, que são esses novos recursos de você ter o output em 4K 124 segundos, que eu vou falar mais à frente no vídeo, o que isso muda na realidade na hora de você jogar. Então, se você já curtiu o tema, deixe seu like, é muito importante. Se inscreve no canal, ativa as notificações e, é claro, compartilha esse vídeo para ajudar o canal a crescer. Vamos lá? Sobre essas atualizações que estão rodando aí, já para um grupo de insiders, né? É uma versão beta disso, isso deve chegar mais para o final do ano para todos os usuários do PlayStation 5. Entre elas está o recurso de você usar o 3D áudio tão marketeado da Sony já na sua televisão, sem necessidade de você estar preso a um fone de ouvido. Até então, esse sistema de som 3D, que trabalha ali com áudio em todas as direções para você ter a sensação de envolvimento, era restrito a fones de ouvido, e também a Sony já tinha seu próprio fone de ouvido aí, o Pulse 3D, que faz esse efeito, né? Mas agora vai ser liberado para a sua TV transmitir esse áudio em 3D pelos canais que ela tem lá direito e esquerdo. Será que isso vai funcionar legal? Será que só pelo som da TV a gente vai conseguir ter um efeito tridimensional como ela diz que consegue entregar com esse 3D áudio? Quem já experimentou esse 3D áudio no fone de ouvido? Gostou? Deixa os comentários aí. A princípio, parece que essa atualização será restrita só realmente para TVs, não sendo compatíveis por enquanto ainda com soundbars e receivers ou home theaters que você já tem em casa. Então vamos aguardar aí que eu vou fazer os testes para vocês, tá? Mas a atualização que o pessoal mais queria é essa possibilidade de você comprar separadamente um SSD e colocar ali no slot, que a Sony já deixou isso preparado. Só que agora tem várias regras que você tem que seguir. Tem o modelo certo, tamanho certo, espessura certa. Alguns vêm já com dissipador de calor, outros não vêm. Vocês estão vendo agora aí a tela de como é que está esse aparelho aí, tá? Bom, meus amigos, eu não entendo de informática, essa área eu não domino, mas o que eu sei é o que eu domino no meu bolso. A gente viu ali que, pegando o exemplo do Xbox, que já tem também um SSD especial, tipo um cartãozinho de memória, que aqui no Brasil custa R$ 2.500, quanto não vai custar isso para os bolsos do brasileiro
da versão do PlayStation 5, seja ele qual for. O legal aí, como vocês estão vendo, é que há opções. Você pode vir ali de 250 GB até 4 TB. E os valores podem variar, mas realmente não vai ser para todo mundo. A gente sabe que hoje há a possibilidade do PlayStation 5 você já guardar seus jogos de PlayStation 4 num HD externo e também guardar jogos de PlayStation 5 nesses HD externo. Mas na hora de jogar os jogos exclusivos de PlayStation 5, você tem que movê-los de volta para o SSD. E os jogos hoje estão ficando cada vez maiores. A gente viu aí que o Red Dead Redemption 2, lançado ali em 2018, tem mais de 100 GB na sua instalação. E o Call of Duty, que o pessoal gosta pra caramba, o Warzone, também, se eu não me engano, já passou de 130 GB o tamanho. Então, realmente, é uma quantidade muito pequena de HD. Se eu não me engano, são 600 e poucos GB que vem já pronto no PlayStation 5. Conta pra mim, você vai investir em comprar um SSD desse, pagando ali R$2.000, R$3.000 num valor desse com a alta do dólar do jeito que tá? Bem, aqui em casa eu vou continuar trabalhando do jeito que eu quero. Instalo um pouco os jogos, termino de jogar, desinstalo, coloco outro, não tem jeito, não tem condição de pagar um preço desse. Deixa aí nos comentários se você vai gastar esse dinheiro em prol de aprimorar o seu PlayStation 5. Como todos os consoles de videogame hoje, ele não é só para jogar videogame, né? Você, claro, tem acesso ali a multimídias. E no caso do PlayStation, além dos jogos que você também tem o leitor de Blu-ray, DVD e inclusive discos de Blu-ray 4K. Pois é, o PlayStation 5 lê corretamente filmes em Blu-ray 4K, eu já tenho aqui alguns na minha coleção. Ele suporta o padrão DTS:X, ele também suporta o padrão Dolby Atmos e também suporta o padrão HDR10. A única coisa que ele não suporta é o Dolby Vision, caso a sua televisão é compatível. No caso aqui eu tenho uma CX, uma OLED da LG, e ele não transmite o Dolby Vision. Ele, na verdade, converte os conteúdos em Dolby Vision, como, por exemplo, eu tenho aqui o Transformers, né? Esse filme em Blu-ray 4K, ele é Dolby Atmos com Dolby Vision, e ele só reproduz ao modo HDR10 na minha televisão. Isso para mim é realmente uma pendência que falta ainda para incluir, mas eu não acho que a Sony deva incluir isso, porque existe leitores de Blu-ray 4K, claro que aqui no Brasil você teria que importar, custa muito caro, mas para as pessoas que querem realmente o aparelho como um leitor de multimídia, nesse caso você vai ter o básico. Mas e os serviços de streaming, André? Funcionam bem no PlayStation 5? Tem bastante? Tem o básico que você já encontra na sua TV, não tem nada de diferenciado, e ainda tem um pecado, porque o PlayStation 5 ele não tem codec interno para decodificar o Dolby Atmos e o Dolby Vision. Então, os conteúdos de streaming da Disney, da Netflix, da HBO Max, do Amazon Prime, que tiver esse padrão Dolby Vision, Dolby Atmos, o PlayStation 5 não reproduz de forma nenhuma, convertendo esse sinal para Dolby Digital 5.1 e o sinal de HDR Dolby Vision para apenas o HDR10. Na parte da usabilidade do console, a interface dele é o diferencial na minha opinião. Ele tem algumas funções que você pode ter acesso a informações diferenciadas, como por exemplo os cards, vocês estão vendo aí funcionando agora, né? Esses cards, você tem ali informações de como você atingiu o próximo troféu, ou como você passa de uma fase, ou algum item que está escondido, como você consegue pegar esse item. Essa função Cards eu achei uma proposta muito interessante da Sony, é exclusiva então dos jogos de PlayStation 5. Se você tem jogos de PlayStation 4, essa função não roda no PlayStation 5 para os jogos, tá? Mas também você precisa ser assinante da PlayStation Plus para ter acesso às dicas. O recurso implantado na nova geração, que para mim foi o grande diferencial, foi realmente esse SSD customizado da Sony que ela colocou no PlayStation 5, onde praticamente ele acaba com aquela ideia de você ficar preso em telas de load time esperando para começar a jogar. Os jogos que são console exclusivo de PlayStation 5 não existe praticamente load time, eu vou falar isso agora. Como a gente está falando de jogos, vou comentar aqui um pouquinho a minha experiência com os jogos que eu tive de PlayStation 4 e 5 no PlayStation 5, beleza? Então, para começar, a ideia maravilhosa que a Sony colocou, depois de anos eu não via isso, você comprar o console, tirar da caixa, ligar e já ter um jogo pré-instalado. Estou falando aqui do Asus Playroom, que ele cumpre muito bem o papel de demonstrar as funções do controle DualSense. Gente, esse controle aqui realmente é o diferencial. Nada de ideia de controle de videogame que você já teve até hoje é igual ao DualSense. Esse você tem algumas funções específicas que o controle pode dar. Por exemplo, ele tem um microfone aqui embutido nele, ele também tem um mini alto-falante aqui que transmite outra sonorização do jogo, ele também tem esses gatilhos adaptáveis
que realmente tem pressão e tensão diferenciada para cada tipo de jogo. Claro que isso é uma função que o produtor do jogo vai incorporar, mas está aqui. Na minha opinião, não tem nada igual e realmente você, quando joga um jogo que tem as funções do DualSense e tira bastante proveito, como Dirt 5, como Ratchet & Clank Rift Apart, como Call of Duty Cold War, o último que saiu, e outros, nossa, quando você já pega um controle que não tem essas funções, você até estranha, é muito engraçado. Os recursos que essa nova geração prometiam tá aqui dentro do PlayStation 5. É a ideia de você ter jogos 4K nativo, rodando a 60 quadros por segundo, opções de alguns jogos a te darem a possibilidade de você ter uma animação em até 120 quadros por segundo. Para isso, é claro, você precisa ter uma televisão nativa 120 Hz. Não precisa ser uma televisão com HDMI 2.1 para você ter 120 quadros por segundo. Eu fiz até um vídeo comentando sobre isso, se você não viu, o card está aqui em cima. Eu tenho uma Q7 FN de 2018, que lá o PlayStation 5 hoje reconhece 120 quadros por segundo, reduzido a qualidade de 1080p no output. Mas como eu falei também na época desse vídeo, todos os jogos que têm esse patch para 4K 124 segundos têm perda tanto na resolução, como na qualidade da imagem, como nos polígonos, detalhes de sombra, tá? Não é a ideia máxima da tecnologia. Você vai ter perdas significativas sim na qualidade da imagem para o console manter ali a taxa de quadros estável 124 segundos. Então, no caso de você ter uma televisão já com HDMI 2.1, no caso a OLED CX, ela tem HDMI 2.1 e suporta então a saída em 4K a 124 segundos. Mas graficamente falando, o jogo não estaria mais em 4K. Ele teria toda essa perda rodando ali em 1080p, 1440p, 2K, né? E ainda ter mexidas dentro do jogo, como eu falei, redução de sombra, detalhes, polígonos, tudo isso para manter a qualidade de 124 segundos ativo no console. Outra função também muito marketeada e que é uma das coisas que eu mais adoro é o Ray Tracing. E todos os jogos de PlayStation 5 exclusivos, tirando aqui o Demon's Souls, né? O Spider-Man mais o Morales, o Spider-Man 2018, o Ratchet & Clank Rift Apart, que é lançamento, todos esses jogos usam bastante o efeito de Ray Tracing e isso deixa o jogo muito mais rico. E o legal, muito desses jogos oferece uma opção de você ter ainda o Ray Tracing com 60 quadros por segundo. Então, isso é uma coisa muito legal que a gente tem na nova geração. O mais recente que eu estou jogando aqui é aqui, ó, Ratchet & Clank Rift Apart. Lindo demais, jogo muito colorido, com uma história muito cativante, um gameplay assim excepcional e que realmente tira 100% dos proveitos do DualSense, do SSD, porque o jogo não tem download de nada, é um jogo que você muda de cenário imediatamente, porque abre fendas interestelares que você está numa parte do jogo e você transita e vai para uma outra, vocês estão vendo cenas aí, e não há nenhuma alteração, nem download, nem nada. O jogo é fluido e contínuo e é uma aventura fantástica. Eu adoro jogo de aventura, então é realmente uma experiência fascinante. Bem, falei ali das partes interessantes que eu gosto bastante do PlayStation, as partes boas na minha opinião. Agora eu vou comentar sobre as partes que eu acho um pouco chatas e ruins nesse momento do console. Primeiro é o preço, como eu falei anteriormente, dos jogos lançados pela Sony para o PlayStation 5. Realmente, comprar um console de videogame hoje está completamente fora do padrão brasileiro, seja no preço dos consoles, PlayStation 5 custando aí mais de 5 mil reais, quando aparece algum, né? E os jogos também no PlayStation 5 custando mais de 350 reais, dependendo do estilo que você vai comprar do jogo. Se for edições especiais, pode passar da casa dos 400 reais. Então é muito caro hoje a gente manter esse gosto que a gente tem em jogar videogame, entendeu? Ainda falta serviços como, por exemplo, a PlayStation Now chegar no Brasil. Isso poderia ser realmente um alívio para nós brasileiros, como acontece com o Game Pass, onde você paga uma assinatura e tem acesso a fazer download e jogar jogos que estão ali dentro do serviço. Isso poderia ser. Fica muito difícil para quem gosta de videogame conseguir comprar um PlayStation 5 com esses preços de jogos e console absurdo. E o futuro do PlayStation 5, como é que fica? Pois é, a Sony ela tem trabalhado muito no marketing dela, talvez seja por isso que o PlayStation 5 chegou nessa marca rápido, em apenas 8 meses. Mas a chegada nesse número recorde aí de mais de 10 milhões de consoles PlayStation 5 vendidos, né? E a gente está no início da geração e nem tem tantos jogos assim com o potencial de mostrar a capacidade do console,
é devido ao grande marketing que a Sony fez em 2020, apresentando muitas franquias que a gente já viu aí que muitas delas nem vão ser lançadas mais em 2021, como marketearam o caso ali de God of War, que foi adiado para 2022, Gran Turismo 7 também 2022, e agora há rumores que Horizon Forbidden West, que está previsto para chegar até o final de 2021, mas ainda não tem data, pode também ser movido para o primeiro trimestre de 2022. Eu acho que o marketing dela foi muito bom nessa ideia de prometer muito jogo, mas decepciona um pouquinho porque alguns a gente viu que ela já moveu para 2022. Então tem muitas promessas que foram feitas que a gente sabe, por causa desse mundo pandêmico que a gente ainda vive, acabaram não sendo cumpridos. Espero que ainda entregue no final do ano. O Horizon Forbidden West é um jogo que eu gostaria muito de jogar. Um outro ponto negativo do PlayStation é que a Sony está demorando muito para incorporar algumas atualizações. Tem relatos de uma nova atualização que deve chegar até o final do ano, que vai incorporar muitos benefícios, mas nessa nova atualização ainda não está a função de taxa de quadros variados, modo automático de baixa latência, acesso ao Dolby Atmos nos serviços de streaming, Dolby Vision como leitor de Blu-ray 4K ou também para quem acessar os serviços de streaming pelo console. E também não tem nada falando sobre a compatibilidade do console com o AMD FreeSync, que a gente já encontra nas TVs da Samsung e da LG, que isso aprimora ainda mais a taxa de quadros e a jogabilidade quando você joga. Um outro ponto também que eu acho engraçado da parte da Sony é que a gente sabe que, como o PlayStation 5 é completamente compatível com o PlayStation 4 e alguns jogos do PlayStation 4 ainda rodam melhor graças ao novo hardware do PlayStation 5, né, a Sony perdeu, entre aspas, a sua ideia, que ela fazia dinheiro, né, em fazer remasters de jogos, né? Então, como o PlayStation 4 não foi compatível com o PlayStation 3, então muitos dos jogos do PlayStation 3 acabaram sendo relançados anos depois para ganhar benefícios ali e você jogar de novo no PlayStation 4, né? Mas como os jogos do PlayStation 4 já rodam no PlayStation 5, a Sony criou então a nova visão de fazer um remake, fazer você comprar um jogo de novo com essa ideia do Director's Cut. Vai acontecer isso agora com o Ghost of Tsushima, que vai ganhar uma versão Director's Cut, que ele já tinha ganhado uma atualização, eu falei anteriormente, né, onde ele disponibiliza ali 60 quadros por segundo a 4K nativo no PlayStation 5, gratuitamente, você não tem que pagar nada, mas agora, caso você queira ganhar uma nova atualização, que ganhe inclusive um mapa novo, uma ilha nova, novas roupas, novas histórias dentro do jogo, você tem que comprar o jogo de novo. Então, se você ainda não tem, o jogo vai custar R$350. Se você já tem a cópia de PlayStation 4, se não me engano, você vai ter que pagar R$150, R$160 para fazer o upgrade e ganhar esses itens, essa nova parte do jogo, no PlayStation 5. Se você já tem o PlayStation 4, você também pode pagar uma quantia um pouco menor, se eu não me engano, para ter essa atualização no PlayStation 4. Outro jogo que também vai ganhar uma versão remaster, entre aspas, Director's Cut, é Death Stranding do Hideo Kojima. Comenta aí o que vocês acharam desse novo modo da Sony vender remaster com um nome a mais chamado Director's Cut. Bom, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido até agora. Deixa aí nos comentários se você já tem o seu PlayStation 5 ou se não, se você ainda está esperando chegar. Se você está conseguindo acompanhar o lançamento de jogos, se você compra no lançamento ou espera abaixar o preço depois de 6 meses você compra, tá? E qual está sendo a sua experiência e o que você espera para o futuro. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado a todos que assistiram, eu agradeço a todo mundo que está fazendo participação aqui no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo. Valeu!